Pessoal, vou ter o prazer de conversar com vocês hoje. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, dominar pensamento, sentimento e comportamento e combinar tudo isso e trabalhar melhor os seus resultados em vendas, tá? Então eu vou ter o prazer hoje de conversar com vocês. Espero que todos vocês gostem. Espero que fique um treinamento o mais interativo e bacana possível com todos vocês. Vou deixar aberto para que vocês façam perguntas, para que vocês interajam. Eu estou aqui no chat acompanhando todo mundo. E eu vou me apresentar. Prazer, meu nome é Kleber Campos. Eu tenho uma origem de formação, eu sou administrador de empresas. Trabalhei no ramo de publicidade, propaganda e marketing nos últimos 24, quase 25 anos. E esse aí é um breve currículo das últimas atividades que eu venho executando. E a gente vem se especializando na parte de comportamento. E quando a gente fala de treinamento em vendas, abordagem em vendas, essa é uma área extremamente importante. Hoje a gente vai abordar um pouco, colocar aqui na tela, hoje a gente vai abordar um pouco como que a gente consegue aumentar os resultados melhorando as suas abordagens, tá certo? O que são essas abordagens, como que elas funcionam, o que eu vou conseguir passar para vocês nesse bate-papo, o que eu vou conseguir passar para vocês nessa maneira que a gente vai conseguir trabalhar nessas próximas uma hora e pouquinho. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero que todo mundo tenha em mente é esse mantra. Eu sempre falo que quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. Quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. O que isso tem a ver com o nosso treinamento de hoje, Primeira coisa, dominando pensamentos, sentimentos e comportamentos. Eu vou fazer um grande apanhado sobre tudo isso e vou conectar o quanto que isso é importante quando a gente fala de vendas. Disciplina para fazer tudo o que tem que ser feito, no tempo que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, sem procrastinar, sem deixar de fazer aqueles itens que são extremamente importantes, porque aí você vai ter liberdade. Primeira coisa que a gente tem que ter ciência é que quando a gente deixa de fazer alguma coisa hoje, a gente perde tempo dobrado. Exemplo, você tinha 1 hora para fazer alguma coisa. Só que na próxima 1 hora, então vamos falar assim, a 1 hora da tarde hoje eu tenho um compromisso e às 2 horas eu tenho outro compromisso. Se você não fizer o que você tem que fazer na 1 hora da tarde, você vai empurrar o seu compromisso da 1 para as 2. Só que às 2 você já tem outro compromisso. Então você empurra o compromisso das 2 para 3. Então quer dizer que se você perder 1 hora no seu dia, você perdeu 2. Se você perder um dia da sua semana, você perdeu 2 dias. Porque naquele dia que você perdeu, você já tinha coisas para fazer. E certamente no próximo dia você vai ter outras coisas para fazer também. Então você vai empurrar um dia para frente. Então isso quer dizer que, se a gente estiver falando de disciplina e liberdade, se você perder então 2 dias, você perdeu 4, se você perder 4 dias, você perdeu 8, se você perder 30 dias, você perdeu 1 mês, 2 meses, se você perder 1 ano, você perdeu 2 anos. Esse é o primeiro ponto, A gente não pode procrastinar, tá certo? Então esse é um ponto extremamente importante, ok? Um outro ponto que é importante, que tem que ficar claro também, é que para que as coisas mudem, eu tenho que mudar. Se você quiser resultados diferentes, você vai precisar fazer resultados diferentes. Se você quiser sair da zona de conforto, você vai ter que fazer coisas diferentes, você vai ter que mudar. E aqui eu quero trazer uma história muito, muito curta, mas que é realidade, uma lagosta, o bichinho, a lagosta, Ele tem uma carapaça, ele tem uma casca. Essa casca é uma casca dura, é uma armadura, para a lagosta. E essa armadura, essa casca, desculpa, essa armadura, essa casca, faz com que a lagosta tenha proteção, Porém, a lagosta em si, o que está por dentro dessa armadura, ela é mole, Tanto que tem pessoas que comem a lagosta como frutos do mar, E aí a lagosta parece um franguinho, uma carninha de camarão, um franguinho. Então isso quer dizer o seguinte, que conforme a lagosta vai crescendo, ela vai batendo nessa casca, ela vai batendo nessa armadura. Porém,
a casca da lagosta não cresce. A lagosta cresce, mas a casca não cresce. Então quer dizer que para a lagosta crescer, ela vai ter que ficar desconfortável, ela vai ter que ficar apertada, ela vai ter que ficar travada dentro daquela casca, daquele tamanho, né? E ela vai ficar pressionada, ela não vai conseguir crescer. Mas para ela crescer, ela vai ter que sair de dentro dessa casca, dessa armadura, né? E uma vez saindo de dentro dessa armadura, dessa casca, aí sim ela vai conseguir criar uma nova casca maior que permita com que ela cresça mais. E aí ela volta a crescer. Quando novamente a casca dela, essa armadura, voltar a ficar apertada, ela vai ter que sair dessa armadura, dessa casca, e construir uma nova casca, para que ela volte a crescer. Qual que é a moral da história? A moral da história é que as pessoas só crescem sobre alta pressão. Quanto mais pressão a gente tiver, quanto mais na borda dessa casca você tiver, quanto mais desconfortável você tiver, só assim você vai conseguir crescer. Então, para que as coisas mudem, né, eu tenho que mudar. E quando a lagosta sai de dentro dessa casca, ela demora 3 meses para fazer uma nova casca. Né? Então ela vai ficar 3 meses vulnerável, né, nessa casca até que ela consiga desenvolver uma nova casca. Tá? Então, para que as coisas mudem, eu tenho que mudar. A gente tem que estar aberto à mudança, a gente tem que estar querendo mudança, a gente tem que estar correndo atrás das mudanças. Né? E esse é o ponto, né, de abordagem aqui. Uma outra coisa que eu queria abordar com vocês, né, eu chamo isso aqui de catavento. Né? Esse catavento é muito importante para a gente entender as partes. Né? E eu vou começar por essa parte, né, como eu me vejo. Esse verdinho mais claro que está aqui em cima. Né? Como eu me vejo afeta como eu me comporto. Né? Como eu me comporto. Que afeta como os outros me percebem. Como os outros me percebem afeta como os outros se relacionam comigo. Como, né, como me relaciono com os outros, né? E aqui tá, desculpa, tem um erro de datilografia aqui, né? Como os outros, né? Como me relaciono com os outros, então tem um os a mais aqui. Então, como me relaciono com os outros, que afeta como eu me sinto. E como eu me sinto, me afeta como eu me vejo, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse catavento mostra exatamente esta divisão. Né? Como que essas coisas vão afetando umas às outras. E isso é um ciclo. Então, como eu me vejo, afeta como eu me comporto, que afeta como os outros me percebem, que afeta como os outros relacionam comigo, que afeta como eu me relaciono com os outros, que afeta como eu me sinto, que afeta como eu me vejo, e assim sucessivamente. Agora, por que está divididinho em 2 cores, né? Na parte de cima é você com você. É exatamente o que você controla. Então, pensamento, sentimento, comportamento, é tudo seu. Você não controla o pensamento, o sentimento e o comportamento do outro. Você controla o seu pensamento, o seu sentimento, né, e o seu comportamento. Né, você controla, só você, é você com você. Né? Já a parte de baixo é os outros com você. São o que os outros veem, como eles veem, a maneira como eles fazem, que jeito que eles agem. Né? É sempre o outro. E essa parte é um pouco mais difícil. Né? Mas entendendo isso, qual que é o próximo passo? Todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera um resultado. E aí vocês vão perceber que esse resultado ele está verdinho, que é um resultado positivo. Quer dizer que se eu tiver bons pensamentos, obviamente bons sentimentos, bons comportamentos, pode ser que eu tenha resultado positivo. Tá? Agora eu preciso trazer uma informação que é importante. Nem sempre pensamento e sentimento a gente controla. Tá? Nem sempre. Sabe aquela sensação de que você está pensando em alguma coisa e do nada surge um pensamento na tua cabeça? Por que que isso acontece? A nossa mente, né, o nosso subconsciente, ele é lotado de informação. Ele é lotado de informação. E toda informação, quando você faz um pensamento de forma consciente, ele aciona o teu cérebro
e desperta micropensamentos que a gente não controla. Vou trazer um dado para vocês. A gente tem mais de 68 mil pensamentos inconscientes por dia. A gente não consegue controlar tudo isso, é muito pensamento, né? Mas os nossos pensamentos, muitas vezes conscientes, desencadeiam outros pensamentos, né? Do tipo, nossa, eu precisava falar um oi para minha mãe, faz tempo que eu não vejo minha mãe. Nossa, eu esqueci que minha mãe me pediu para eu devolver o Tupperware dela. Nossa, naquele Tupperware que abri outro dia não tinha sorvete, tinha feijão. Nossa, comi um feijão gostoso na semana passada. Nossa, o que eu ia fazer mesmo? Né? É mais ou menos isso que acontece, porque o pensamento ele vai desencadeando uma série de conexões e nem sempre a gente tem controle sobre isso. Agora, o ponto importante é que esses pensamentos muitas vezes desencadeiam sentimentos diferentes. Vou dar um exemplo que eu sempre costumo de citar, e certamente alguém já passou por isso, né? Para quem é casado, para quem já foi casado, para quem namora, né? Você já teve aquela sensação de você estar andando na rua e você está com a sua atual namorada, com a sua atual esposa, enfim, mas você encontra uma namoradinha sua de infância cruzando na rua, do outro lado, né? Você não sabe muito bem o que vai acontecer, mas não dá um sentimento esquisito? Não passa um monte de coisa na sua cabeça, de repente você lembra de um momento bom, lembra de um momento ruim, eu não sei o que vai acontecer, mas vai despertar algum sentimento e algum pensamento que eventualmente estão fora do seu controle, tá? Isso é importante, tá? Só que a única coisa que nós controlamos é o nosso comportamento. Por quê? Porque tudo isso pode ter acontecido. Esse seu namoradinho, essa sua namoradinha pode estar na mesma calçada que você e você atravessou a rua, né? Então, se você atravessou a rua, né, é um comportamento. Qual que é o comportamento? Você atravessou a rua. Ou você virou a cara, ou você abaixou a cabeça, ou você deu um sorriso e falou um oi. Entende que você tem comportamentos que são bons e comportamentos que são, entre aspas, ruins, né? Mas isso gera um resultado. Se nós estivéssemos falando, então, sobre resultados de negócios, resultados de abordagens, resultados de qualquer outra coisa, você vai ter um resultado ali que você vai estar na mão, palpando, tangenciando, né? Agora, se você tiver mais pensamentos, mais sentimentos, mais comportamentos positivos, né, que foi o que eu sinalizei aqui, você vai ter mais resultados positivos. O contrário também é válido. Se você tiver pensamentos negativos, mais pensamentos negativos. Se você tiver mais sentimentos negativos, provavelmente os seus comportamentos também serão negativos e os seus resultados serão piores. Os seus resultados serão mais negativos. Já passaram por isso, né? Eu tenho certeza que muitas de vocês que estão por aí já passaram por isso, né? E esse é um momento em que as pessoas começam a fazer uma reflexão, esse é um momento que as pessoas começam a se questionar muitas vezes do tipo, nossa, por que eu? Né? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? E quando você começa a se questionar, né, do por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Será que tinha que ser assim? Ah, não. Tem gente que apela para o lado religioso, né, do tipo, ah, não, porque Deus quis isso para mim, né? E a gente acaba tendo algumas construções, né, dentro de nós que às vezes não fazem tanto sentido, né? E aí o que a gente tem que pensar, né? Quanto mais você repetir isso em ciclos, então mais pensamentos, mais sentimentos, mais comportamentos, mais resultados. Aí você começa a repetir isso mais vezes. Como seriam os seus resultados se você fizesse isso? Hoje, se você fizesse, né, esse exercício, e vamos trazer isso para o nosso momento, né? Nesses últimos 1 ano da tua vida, se você tivesse que repetir mais o seu comportamento de forma sincera, vou pedir que vocês escrevam aqui para mim no chat. Vocês teriam mais comportamentos, né, e positivos, consequentemente resultados positivos, ou vocês teriam mais comportamentos e resultados negativos? Então, mais uma vez, olhando nesse 1 ano para trás, você teria, análise sincera,
resultados melhores, resultados positivos ou resultados negativos? Então escreve para mim aqui positivos ou negativos, fazendo uma análise sincera se nos últimos 30 dias você teria mais resultados positivos ou resultados negativos. Só para a gente ver como que tá a cabeça de vocês aí. E não vale mentir, hein? Tem que falar a verdade, tá? Mas eu quero saber com sinceridade o que vocês teriam. E aí, se você estiver repetindo isso de maneira boa, se tudo que você estiver fazendo for algo bom, você vai ter coisas positivas, resultados positivos. Então, tudo jóia, tudo bem, é positivo, né? Mas, se você estiver fazendo de forma negativa, se a maioria das suas condições estiverem sendo de forma negativa, certamente os seus resultados serão piores, tá? E tem um erro da datilografia aqui, são resultados negativos, tá? Então, aqui resultados positivos, aqui resultados negativos, tá? E aí, voltando então, né? Você com você mesmo é a variável que você controla e os outros, né, são as outras variáveis que você não controla. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, voltando para esse catavento e vendo como eu me sinto bem, eu me sinto mal, eu me sinto animado, eu me sinto motivado, eu me sinto comandante do meu navio, eu me sinto... Como que eu me sinto? Né? Como que eu me vejo? Eu me vejo uma pessoa vencedora, uma pessoa de sucesso, eu me vejo uma pessoa merecedora de tudo isso. Como que eu me vejo? Exatamente isso, né? E como que eu me comporto? Sendo que o comportamento é a única coisa que nós controlamos. Agora, o próximo estágio, que seria os outros com você, né? Esse é um ponto importante. Porque muitas vezes, ou a grande maioria delas, né? As pessoas nem sempre querem o seu sucesso. Às vezes elas falam na sua frente, né? Ó, meus parabéns, putz, vai dar tudo certo, né? Mas às vezes essas pessoas não querem bem isso. As pessoas têm medo que você cresça mais do que elas. As pessoas têm medo que você seja melhor do que elas. As pessoas têm medo que você consiga resultados melhor do que ela. Por quê? Porque você tem mais disciplina, você construiu mais liberdade, você chegou mais longe do que ela chegou pelo simples fato de que ela não tem disciplina e não faz o que tem que ser feito pelo tempo que tem que ser feito. Tá? Então essa é a primeira análise do primeiro bloco que eu queria passar para vocês. Quando a gente avança, então, e aí a gente faz essa análise, como eu comentei, né, de resultados positivos e resultados negativos, como que você se vê? Você se vê, né, feliz, alegre, contente? Você está olhando para esse lado, você se vê merecedora, você se vê dessa forma? Ou você se vê do outro jeito? Como que você se vê? Uma coisa que eu quero que vocês tenham consciência. Se você não vai bem, nada vai bem. Nada vai bem. Se você não estiver bem com você, nada vai bem. Você tem que estar feliz com seus resultados, feliz com o seu comprometimento, feliz com o seu alicerce, feliz com o seu aprendizado, feliz com as suas habilidades, feliz com tudo. Você tem que estar bem. E aí o próximo passo que eu vou passar aqui agora pode ser que soe até egoísta. Mas se você não se preocupar com você mesmo, ninguém vai se preocupar com você. Primeiro você, depois o outro. E aí, vocês já devem ter ouvido falar, né, ou já devem ter visto, até mesmo em filmes, ou já presenciaram isso quando a gente viaja de avião. E aí aparece assim, a aeromoça fala, né, naquela parte de onboarding, antes da decolagem, ela fala, em caso de acidentes, né, máscaras cairão sobre o teto, coloque a sua máscara primeiro e depois ajude o coleguinha do lado, né? Então por que ele está querendo dizer isso? Porque se você tentar colocar a máscara no coleguinha do lado, você não vai ficar bem. Você não vai conseguir se salvar. E aí o que acontece muitas vezes é que nós nos preocupamos muitas vezes com a vida do outro, com o jeito que o outro pensa da gente, com o que o outro fala, com o que o outro faz, e etc, etc. E muitas vezes esse outro nem é alguém que tenha experiência ou vivência para te falar algo. Exemplo, né? Você está querendo abrir um novo negócio, você está querendo empreender, você está querendo ter sucesso na vida, e aí você vai conversar com o seu vizinho. Só que o seu vizinho está desempregado, não quer trabalhar,
né? Não faz nada da vida de diferente, fica o dia inteiro vendo TV, comendo bolacha, e aí você vai pedir a opinião dele sobre o seu negócio. Ô vizinho, tudo bem? Tô querendo empreender, tô querendo fazer isso, querendo fazer aquilo outro. Ele vai falar, isso aí não dá certo não. Isso aí não, isso não funciona. Porque eu tenho um amigo, um colega, um parente, um distante, um próximo, seja lá o que for. Não, isso não dá certo não. Não dá certo. Ih, ó, se eu fosse você, eu desistia, né? Acontece ou não acontece, né? Então, se você não estiver bem com você, se você não estiver blindado, se você não estiver blindada para que ninguém entre na tua cabeça, para que ninguém entre no seu pensamento, você não vai ter a disciplina correta para atingir os seus resultados. Eu sempre costumo dizer que a única variável, né, que muda é você. É a única variável, né? Agora, quando a gente fala dos outros, né, o que o outro está vendo em você? O outro está vendo você feliz, contente, alegre, porque ele acha que é bom, porque é legal? Ou ele está te vendo carrancuda, sisuda? Ele está te vendo, sei lá, triste? Ele está te vendo de qualquer outra forma, né? Isso vai interferir na forma com que ele vê você, né? Como os outros me percebem, como os outros se relacionam comigo. Só que aí a gente tem que começar a entender um ponto que acontece muito importante. A gente tem um efeito chamado efeito espelho. Esse efeito espelho, normalmente, ele traz o reflexo do seu comportamento no outro. O outro, como eu comentei, até pode ter esse pensamento negativo, ele até pode fazer com que você tenha, na visão dele, né? Não, isso não vai dar certo, pode ser esse comportamento ruim, mas se você tiver um comportamento ruim, as pessoas também vão ter. Trate as pessoas sem respeito, sem educação, como é que elas vão te tratar? Sem respeito, sem educação. Seja extremamente educado com as pessoas, provavelmente essas pessoas também vão ser educadas com você. Se você tiver um caso onde você está sendo educada, está sendo comprometida, está se dedicando, né, e está fazendo tudo para essas pessoas, e você não está sendo correspondido, afaste-se delas. Afaste-se. Não tenha dó, afaste-se delas, né? Porque senão você não vai ficar bem. A energia negativa, o efeito espelho da outra pessoa de forma negativa, pode ser que te induza ao erro. E a gente vai falar agora sobre o ciclo de sucesso que isso acontece, ou a ausência dele, né? Sabe aquela sensação de que você tem de que quando você começa um negócio, a única variável que tem ali é a variável tempo. Né? Quando você coloca isso dentro de você e você fala de novo, né? Quanto mais disciplina eu tiver, mais liberdade eu terei. Eu vou fazer isso aqui pelo tempo que for necessário, o maior tempo possível, até que dê certo. Enquanto não der certo, eu não desisto. Enquanto não der certo, eu não paro. Enquanto não der certo, eu não vou tirar o pé daqui. Né? Então, por que isso acontece? Isso acontece porque você entra num ciclo de sucesso. O que é o ciclo de sucesso? Né? O ciclo de sucesso, ele tem a ver com essas quatro palavrinhas. Né? Na verdade, isso é um quadrante. Né? E ela começa com o potencial. Né? Então, o ciclo de sucesso, ela começa com o potencial. As pessoas têm um potencial. Esse potencial pode ou não ser refletido em ações, boas ações. Essas ações executadas de forma positiva, executadas de forma frequente, executadas de forma constante, essas ações sendo o melhor que você pode fazer enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda, estas ações, essa ação de você fazer algo vai te trazer resultados. Esses resultados, se você tiver o seu potencial sendo explorado, fizer boas ações, os seus resultados vão ser positivos. Como os seus resultados são positivos, ele alimenta a sua crença de que, nossa, isso daqui está dando certo. Olha, isso aqui é bom mesmo. E isso faz com que você aumente o seu potencial. Porque se você aumentou a sua crença, vai aumentar o seu potencial, você aumenta as suas ações. E quando você aumenta as suas ações, você aumenta os seus resultados.
E quando você aumenta os seus resultados, você aumenta a sua crença. A sua crença em que você fala, nossa, isso continua a ir, nossa, isso continua top, nossa, isso continua muito, que bacana, tá dando certo. E isso aumenta o seu potencial. Que faz com que você tenha mais ação, que faça com que você tenha melhores resultados, que aumenta ainda mais a sua crença. Então esse é o ciclo do sucesso, tá? Nós falamos até agora apenas de resultados, né? Então a gente falou ali atrás que pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que te trazem resultados positivos. Mas agora a gente precisa fazer um parênteses aqui, como eu comentei, que a gente chama isso de ciclo de sucesso, mas a gente tem também o ciclo do fracasso, ou o ciclo da pobreza. O ciclo da pobreza, o ciclo do fracasso, acontece semelhantemente nos momentos que nós vivemos, né, recentemente. Do tipo, tá acontecendo algo muito ruim. Nossa, então eu não vou fazer nada, eu vou esperar para ver o que acontece. E aí os seus resultados são negativos, porque você parou de fazer as coisas. Então, se você vai esperar para ver o que acontece, os seus resultados começam a ficar piores. Os seus resultados começam a ficar piores, a sua crença começa a ficar abalada. E você fala, vixe, aí ó, falei que não ia dar certo. Conversei com o meu vizinho, né? Desculpa a terminologia, mas PhD em vagabundagem, né? Fui falar com ele, ele falou que não ia dar certo mesmo, tá vendo? Ó, eu fiz aqui um pouquinho, aí eu não tive muita disciplina, não consegui fazer, meus resultados não são tão bons. Eu acho que isso não é para mim. Deus não deve ter feito isso para mim mesmo. E aí isso diminui o seu potencial. Se diminuir o seu potencial, você prejudica suas ações, prejudicando suas ações, você prejudica os seus resultados abalam a sua crença abalada diminui o seu potencial e assim sucessivamente, né? Agora, a chave de tudo isso não está nos resultados. A chave de tudo isso está nessa conexão entre crença e potencial. Essa é a chave da conexão. A crença e o potencial, quando bem combinados, fazem com que você tenha resultados incríveis. Então, quanto mais positiva for a sua crença, maior vai ser o seu potencial. E quanto mais você explorar o seu potencial, mais você fortalece a sua crença. Supondo que as suas ações sejam constantemente feitas com disciplina, porque isso vai te trazer liberdade. Ações feitas com disciplina te trazem liberdade. Ações feitas com disciplina por muito tempo te trazem bons resultados que fortalecem a sua crença e fortalecem o seu potencial. Mas se você não tiver crença e não tiver potencial, nenhum dos itens anteriores você vai conseguir fazer. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar num ponto em que você tenha plena consciência, que você tenha plena convicção, né? Que você vai ter que ter disciplina, você vai ter que ter desenvolvido boas habilidades, você vai ter que fazer isso constantemente para o resto da sua vida, todos os dias, e você vai ter que ter tempo para que isso dê frutos. Se você mantiver isso vivo, o seu potencial sempre vai ser aumentado e a sua crença jamais vai ser abalada. E quando a gente fala de potencial, quem concorda que o nosso potencial é ilimitado? Então, quem concorda que o teu potencial é ilimitado, que o nosso potencial é ilimitado, escreve aí, concordo. Né? Escreve assim, concordo. Quem não concorda, tudo bem, escreve aí, não concordo. Né? Mas nosso potencial é ilimitado. Né? O que eu quero dizer com isso? Vocês já viram algumas pessoas que têm uma habilidade incrível com um monte de coisas? As pessoas pegam, de repente, uma bola de basquete e elas começam a girar essa bola de basquete e elas giram apoiada no dedo, passa em cima da cabeça, passa nas costas, passa debaixo da perna e ela faz um monte de coisa e você fala, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu fazer isso? Por quê? Porque ela não saiu fazendo, ela não começou do nada, né? Ela tem uma história. Certamente ela consegue fazer da forma como que ela consegue fazer, porque ela começou antes. Isso é que é o ponto. Ela começou antes. Então, todo mundo pode
mexer com a bola de basquete, por exemplo, né, girar a bola, fazer manobra, sei lá, desde que você comece. Vai demorar muito tempo para conseguir equilibrar a bola. Depois você vai demorar muito tempo para fazer com que a bola gire. Depois você vai conseguir demorar muito tempo para equilibrar a bola e girar a bola ao mesmo tempo. E aí depois você passa a bola pelas costas, depois você vai passar a bola pelas pernas, vai demorar muito tempo. Por quê? Porque você precisa desenvolver essa habilidade. Isso demanda tempo. Mas o seu potencial é ilimitado. Se você fizer isso todos os dias, né, durante um bom tempo, durante vários dias, durante várias semanas, durante vários meses, durante talvez vários anos, eu tenho certeza que você vai conseguir. Assim como você vai conseguir fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Nosso potencial é ilimitado. E quando a gente fala de potencial, a gente pode falar que o nosso potencial é ilimitado, mas ele pode ser abalado pela nossa crença. Né? Quem concorda ou não? Porque, lembra? Boas atitudes, né? Bom potencial com boas ações, com boas atitudes, te trazem bons resultados que fortalecem a sua crença. Mas se a sua crença estiver abalada, você diminui seu potencial, diminui suas ações, diminui seu resultado. Então, o nosso potencial pode ser abalado pela nossa crença. Tá? E aí, gente, eu trouxe uma definição de crença, e essa definição eu peguei da Wikipédia. Na Wikipédia, ele fala assim, que crença é o estado psicológico em que um indivíduo adota e se detém a uma proposição ou premissa para a verdade. Olha como isso aqui é forte, né? É um estado psicológico. O que é um estado psicológico? É um momentum, é um jeito, é uma forma de que você se posiciona e você toma aquilo a partir daquele momento, você adota, né, dentro de você, indivíduo, e você tem aquilo como premissa e verdade. Ou ainda, né, uma opinião formada ou convicção. Exemplo, uma crença que alguém pode ter plantado em você. Seria algo mais ou menos assim, ó. Pensa comigo. E eu vou falar já da diferença das duas, tá? Mas é diferente de você ter uma crendice e de você ter uma crença limitante. E esses são os pontos que eu quero abordar. O que é uma crendice? Né? É uma crença de cunho supersticioso. São passadas de geração para geração. Exemplo, né? Eu quero que vocês escrevam aqui. Eu não posso comer manga e tomar leite. Por que eu não posso comer manga e tomar leite? Escreve para mim aqui, quem já ouviu falar sobre isso. Que você não pode comer manga ou tomar leite. O que vai acontecer com você se você comer manga e tomar leite? Escreve para mim. Deixa eu ver aqui se todo mundo tem uma crendice. Então, a crendice, né, ela vai fazer com que você tenha um momento ou algo que passou na tua vida, mas que é só uma superstição. Né? É um momento passado, uma superstição, o avô falou para o pai, para a filha, que passou para o filho, né? E aí, consequentemente, ele já chegou no neto, né? Morre. Olha lá, Gisele, eu já, olha lá, tá vendo? A Gisele já falou, morre, né? Quer dizer que se você comer manga e tomar leite, você morre. Olha lá, a Dana também morre, a Manu morre, né? Eu já ouvi que tomar manga e leite morre, olha lá. Né? Falaram que passa mal, morre, não pode. Então, olha assim, isso é uma crendice, assim como a gente tem outras crendices, mas o grande ponto é que isso é passado de geração para geração, né? E aí o que vai acontecer? Na tua cabeça, você implantou um chip. Você implantou um chip que, se acontecer tal coisa, vai acontecer um negócio negativo. Se tal pessoa fizer tal coisa, vai acontecer um negócio negativo, né? Agora, o problema é quando isso é uma crença limitante. E agora eu vou começar a conectar o tema da nossa palestra de hoje, né? As crenças limitantes é algo que você acredita e que te limita, né? Limita você de alguma forma. Exemplo, né? Eu não sou bom em vendas, então eu jamais vou conseguir vender algo na minha vida. Tá? Então pensa assim, ó, uma crença limitante, diferentemente, né, de uma crendice que só tem algo supersticioso, ele é algo que de fato te limita. A crendice também te limita, tá? Pode ser que ninguém aí nunca tenha comido
manga e tomou leite, né? Porque acha que vai morrer. Eu, particularmente, já fiz vitamina de manga com leite, tomei e tô vivo, tá? Tô vivo aqui, não morri, né? Graças a Deus, tá tudo certo. Mas a crença limitante, quando a gente começa a ouvir coisas como essa, faz com que você plante chips na sua cabeça que façam com que os seus pensamentos, lembra? Aquele pensamento do subconsciente, 68 mil pensamentos, quando aborda algo em vendas, já libera um chip na tua cabeça. Qual que é o chip da tua cabeça, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar assim também, né? E aí eu quero que se vocês já ouviram falar, que vocês dividam comigo aqui no nosso chat, né? Aí é mais ou menos assim, né? Aquela pessoa está começando na vida, né? Tá querendo conseguir o primeiro emprego, e aí de repente, pelo menos na minha geração era assim, né? Você tinha sempre um tio, um parente, um amigo, alguém que falava, não, dá uma oportunidade pro menino, né? Não, ele aprende rápido, ele pode trabalhar com qualquer coisa, pode ser até de vendedor, né? Não, pode ser até na área de vendas, não, pode ser até. Então, na nossa cabeça, né? Eu tenho certeza que todo mundo vai rir depois que, que tiver essa visão, já passou por isso. Então, na nossa vida, quando a gente aborda vendas, né? Quando a gente aborda resultado em vendas, a gente tem uma crença limitante já plantada na nossa cabeça, que pode ser qualquer coisa, até vendas. Né? Pode arrumar um emprego para a pessoa, para o meu cunhado, para o meu parente, para o meu amigo, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Né? Então a gente já colocou uma crença na nossa cabeça que vendas é ruim. Vendas é a última escolha. Vendas é a pior coisa que pode acontecer. Porque pode ser qualquer coisa, inclusive lá no final, vendas. Então, quando a gente fala de vendas, as pessoas têm, opa, isso não é bom. Vender não é bom, vender não é bom, vender não é bom. Quem é vendedor, vender não é bom, vixe, vender não é bom, né? Agora, uma reflexão que eu sempre faço, né, é assim, olhem ao redor de vocês. Olhem onde vocês estão, olhem ao redor de vocês. Eu lhes convido a olhar qualquer coisa que não tenha sido vendida. Qualquer coisa. Qualquer coisa que está em volta de vocês e não foi vendida. Pode até ser que vocês ganharam de alguém, mas esse alguém que te deu, comprou de alguém. Eu tenho certeza. Então, se ele comprou de alguém, alguém vendeu. Né? Simples assim. Então, tudo na nossa vida é vendido. A gente vende um produto, a gente vende um serviço, a gente vende qualquer produto. Nós vendemos uma casa. A gente vende uma casa que foi composta da venda de vários materiais de construção. Tijolo, cimento, cano de plástico, cano de cobre, fio de cobre, fio encapado, fio desencapado, fio maior, fio menor, tomada, interruptor, lâmpada, corrimão, qualquer coisa, privada, louça, tampa, tudo foi vendido. Tudo. Então, esta crença te limita. Então, se a gente começa a entender que se você dominar os seus pensamentos, dominar os seus sentimentos, dominar o seu comportamento, e você combinar tudo isso de forma positiva em um ciclo de sucesso, levando em consideração o seu potencial, fazendo ações coerentes, tendo disciplina para fazer isso, e essa disciplina com essas ações vão te trazer resultados positivos que vão fortalecer a sua crença em uma habilidade que você ainda não tem ou não desenvolveu, inclusive em vendas. Você vai aumentar a sua crença, vai aumentar o seu potencial, vai vender mais e vai entender que você vai ter tempo para aprender algo que você eventualmente não aprendeu. Tá? Agora, as crenças limitantes afetam diretamente o seu potencial. Então, assim, você pode ter uma crença e essa crença ela pode potencializar o seu potencial. Né? Ela aumenta o seu potencial. E tudo bem. Agora, as crenças limitantes, elas afetam diretamente o seu potencial para baixo. Sempre para baixo. Sempre. E aí, o exercício que fica entre controlar, dominar, né? Dominar pensamentos, dominar sentimentos e dominar comportamentos é eu fazer um exercício com vocês aqui, de que vocês pensem qual é a crença que vocês têm positiva. Quais são as crenças positivas que você tem? Um exemplo, toda vez que eu pulo na piscina eu fico mais forte. Toda vez que eu
me exercito, eu fico mais forte. Toda vez que eu faço alguma coisa, eu fico mais forte, eu fico melhor, eu me desenvolvo. Qual é a crença? Eu quero que vocês me sinalizem uma crença positiva. Eu tenho quase certeza absoluta que quase nenhum de vocês vai me sinalizar uma crença positiva. Normalmente a gente tem associação, quando eu pulo na piscina, cuidado, hein, não vai pular de cabeça, senão você vai quebrar a cabeça, quebrar o pescoço, vai ficar paraplégico, né? Cuidado, hein, você não pode ir muito na academia, porque se você for na academia, vai que te dá um problema de coluna, um problema de articulação, que vai te dar alguma coisa aí, academia machuca, hein? Crossfit machuca, né? Vai andar de bicicleta, cuidado, hein, vai ser atropelado. Vai andar na rua, vixe, não vai andar na rua não, você vai ser roubado, né? Eu lhes convido a trazer uma crença que seja positiva. Então, o momento que nós temos que refletir, caminhando aqui para o fechamento do nosso bate-papo, para o fechamento do nosso tema, é que será que uma crença pode ser impulsionadora? Será que a gente consegue desenvolver uma crença que seja impulsionadora? Será que se a gente dominar os nossos pensamentos, será que a gente dominar os nossos sentimentos, será que a gente dominar o nosso comportamento positivo, né? Ações positivas que te trazem resultados positivos, que aumentam a sua crença em resultados, que aumentam o seu potencial? Qual é o tipo de crença impulsionadora? Do tipo, se eu acordar todos os dias, 6 da manhã, 7 da manhã, eu vou desenvolver um bom hábito, eu vou aproveitar melhor o meu dia. Será que essa pode ser uma crença positiva? Será que uma crença positiva pode ser, se eu trabalhar, por exemplo, um sábado a mais no mês, será que isso vai ser bom? Uma crença, trabalhar sábado é bom. Descansa no domingo. Ou, será que se você fizer diferente, você trabalha de segunda, você trabalha de sexta, você trabalha de segunda a sexta, você trabalha de sábado e você trabalha um domingo no mês? Será que isso é uma crença positiva? Trabalhar de domingo é bom, um domingo por mês, eu vou trabalhar um pouco a mais, vou fazer um pouco a mais para mim. Será que isso é uma crença impulsionadora? E se você fizer 2 domingos? E se você fizer, por exemplo, 1 horinha a mais por dia? E se você fizer qualquer coisa a mais, algo a mais, um pouquinho a mais? Será que essa é uma crença impulsionadora? Será que quando você conversa com as pessoas, será que quando você conversa com seus amigos, com seus familiares, com seus parentes de modo geral, eles viram para você e falam, não, você tem que se dedicar, pega firme, vai dar tudo certo, você vai conseguir, você vai chegar lá. Ou será que quando você vai conversar com eles, eles viram para você e falam assim, larga de ser boba. Você não está vendo que toda vez que você trabalha, é o seu patrão que fica mais rico? Você não está vendo que toda vez que você trabalha, você fica muito cansada? Você tem que descansar, você merece. Né? Já ouviram isso? Então eu lhes convido, eu convido a todos vocês, que vocês criem uma crença impulsionadora. Uma crença impulsionadora. Qualquer uma delas. Desenvolvam a habilidade de criar uma crença impulsionadora. Não mais limitante, mas impulsionadora. Tá? Eu posso aprender e desenvolver qualquer habilidade que eu queira. E por isso, eu decidi ser excepcional vendedor e vender mais. Será que essa é uma crença que pode ser constituída? Será que essa é uma crença que faz sentido? E não só aquela crença do tipo, pode ser qualquer trabalho, qualquer oportunidade, inclusive de vendedor. Inclusive de vendedor. Gente, nós somos uma empresa que trabalha com produtos renomados, linha profissional, linha home care, há mais de 30 anos. O nosso negócio sempre foi oferecer produtos que proporcionem para que todos vocês, nossos profissionais que utilizam os nossos produtos ou os nossos clientes que utilizam os nossos produtos tenham uma experiência incrível. Mas quando a gente fala de mentalidade, quando a gente fala de comportamento, a gente não pode deixar de dizer que o mundo é movido a vendas. As pessoas vendem um serviço, as pessoas vendem um produto, as pessoas combinam as vendas de serviço com o produto, as pessoas criam crenças e aumentam o seu potencial. Então eu lhes convido a criar uma crença que eu posso aprender e desenvolver qualquer habilidade que eu queira. Qualquer uma. Qualquer coisa que você quiser fazer, eu tenho certeza, e eu já lhes parabenizo, que se você se dedicar,
pelo tempo que for necessário, você vai alcançar o seu objetivo. Se você quiser começar a nadar, se você quiser ir para academia, se você quiser perder peso, se você quiser começar um regime, se você quiser juntar dinheiro para comprar uma casa, para comprar um carro, se você quiser desenvolver uma habilidade em vendas, se você quiser se relacionar melhor com seu marido, com a sua esposa, com seu esposo, se você quiser melhorar a relação com seus filhos, se você quiser qualquer coisa, qualquer habilidade, se você quiser fazer uma nova faculdade, se você quiser começar a andar de bicicleta, se você quiser começar a correr, se você quiser qualquer coisa, eu tenho certeza que vocês conseguirão. E já de antemão, eu já parabenizo todos vocês, porque vocês conseguiram, parabéns, vocês chegaram lá. E por isso, você também pode decidir ser um excepcional vendedor e vender mais. Então, concluindo, portanto, quanto mais disciplina eu tiver, melhores resultados eu terei, inclusive em vendas. Quanto melhores forem os seus resultados, quanto mais disciplina você tiver, quanto melhores forem os seus resultados, mais crença vocês terão. Quanto mais crença vocês tiverem, melhor vai ser o potencial de vocês. Com melhor potencial, melhor vão ser as suas ações e melhor vão ser os seus resultados. Se você mantiver a disciplina, se você conseguir manter essa disciplina, eu tenho certeza que você vai melhorar os seus resultados, inclusive em vendas. Tá certo? Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, poder dividir um pouquinho desse conteúdo, né, trazer um conteúdo, na minha visão, rico, né, espero que vocês tenham gostado. E para quem ficou até agora, vou passar os últimos recadinhos aqui e abrir para quem quiser de repente fazer alguma pergunta, para que eu possa responder. Eu vim acompanhando aqui o chat, né, eu vi vocês interagindo bastante, agradeço a todos. Mas para quem ficou até agora, a gente separou aqui um cupom especial de 5% de desconto para quem ficou até aqui, nossos clientes. Caso vocês queiram comprar os nossos produtos, usem o cupom CCE, número 5, né? E comprem até o dia 25/9, às 23h59, no nosso site, stratosdaterra.com.br, com 5% de desconto. E um outro recado que eu tenho para dar para vocês é que no dia de amanhã a gente vai ter mais um dia incrível com a Nilva. Ela vai falar sobre a associação dos principais doenças intestinais e o envelhecimento, sinais e sintomas, avaliação estética e possibilidades de tratamento. Você não pode perder, você tem que estar conectado lá com a gente, certo? E para quem quer receber seu certificado, tá aqui o caminho, né? Faça a leitura do QR Code, caso você esteja aí no seu computador, já aponta teu celular aqui para o QR Code ou acessa aquele link ali, conteúdo.stratosdaterra.com.br/segundo 2, né, 2 CCE. Tá certo? Pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês.